Shalom, shalom, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Graça, paz, prosperidade, saúde, bênçãos, vida em abundância sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu descanso. Deus poderoso, estenda suas mãos de graça sobre o seu lar aí, sobre a sua empresa. Enfim, que Deus te abençoe em tudo. Em nome de Jesus, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós estamos continuando, nós iniciamos ontem alguns estudos a respeito dos Moedim, tempos determinados por Deus e as festas bíblicas. Por que eu comecei a falar a respeito de festas bíblicas? Exatamente porque a partir da semana que vem, a partir do dia 22, nós iniciamos aí um período de 3 festas bíblicas. Depois eu vou falar para vocês a respeito disso. E então, pensando nessas festas, para que as pessoas tenham conhecimento, tenham entendimento sobre as festas bíblicas, sobre esses tempos que são tempos determinados por Deus, eu decidi, durante todos os dias, falar um pouquinho a respeito dessas festas. Então eu convido você para que todos os dias você assista, porque todos os dias eu terei aqui no meu canal um vídeo especial a respeito disso. Então eu vou falar várias coisas, inclusive eu vou responder a muitos questionamentos, a muitas perguntas. Existem N perguntas que as pessoas fazem, as pessoas falam assim: olha, será que essas festas elas não são do Antigo Testamento e já não tem mais validade? Eu vou responder isso hoje, tá? Outras perguntas: essas festas não são judaicas? Celebrar essas festas hoje pela igreja não é trazer judaísmo para dentro da igreja? Enfim, existem sérios questionamentos aí, muitas dúvidas, muitos conflitos de informações, e eu quero compartilhar com você. Eu quero estudar o quê? A Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz a respeito, para que nós então tenhamos um entendimento claro, verdadeiro sobre isso, ok? Eu iniciei ontem. Para você entender até mesmo coisas que eu vou falar hoje e coisas que eu estarei falando, assista o vídeo de ontem se você não assistiu. E de praxe, eu vou pedir aquilo que a gente pede todos os dias. Eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, para que você receba a notificação de qualquer vídeo, qualquer postagem, qualquer short que eu coloque, ok? Se inscreva, compartilha com alguém, porque são palavras importantes, são estudos e estudos rápidos. Eu tenho procurado fazer coisas assim de 15, 20, 25 minutos aí, e eu tento não passar disso, tá bom? Para quê? Para que você tenha possibilidade de assistir de forma rápida, ok? Então assista os vídeos, compartilha com alguém, e eu peço para você, fica comigo até o finalzinho desse vídeo, para que você possa entender aquilo que eu vou compartilhar com você hoje. Se quiser deixar alguma pergunta, deixa aí a pergunta nos comentários, que depois eu procuro responder, tá ok? Deixa aí seu pedido de oração, se preferir. Tem um número de WhatsApp na descrição do vídeo, e você pode mandar o seu pedido de oração também pelo nosso WhatsApp. E também na descrição do vídeo tem um link que é do canal do nosso ministério, Ministério Beit Church. Entra lá, se inscreve no canal, tem oração ali, tem pastores do ministério orando por você todos os dias. Tem palavras, tem várias coisas, tem mensagens, então vai lá, se inscreve também. Tá bom, queridos? Então eu quero já te chamar aqui, vamos para a palavra de hoje. Ontem eu iniciei falando que Deus tem o desejo que nós compreendamos os tempos determinados, os Moedim. Eu falei que Deus instituiu um calendário, que Deus criou uma agenda. Para você entender isso, você vai ter que assistir o vídeo de ontem, não dá para eu repetir tudo hoje. Mas eu falei sobre isso ontem, e falei que Deus quer que nós compreendamos os tempos
instituídos por ele, inclusive as festas bíblicas. E eu citei vários exemplos bíblicos, citei versículos, palavras que comprovam isso. Então assista o vídeo de ontem. Ontem eu falei por cima sobre as festas que Deus instituiu e falei também, como é que se diz? Eu falei sobre o que são essas festas, o que elas são e o que elas não são. E eu vou ampliar um pouquinho esse entendimento hoje, porque é importante. E hoje eu vou responder a primeira pergunta, o primeiro dos questionamentos. Se essas festas pertencem ao Antigo Testamento, se o Antigo Testamento não tem mais validade, por que celebrar? Ou será que o Antigo Testamento tem validade? E se tem validade, por que a igreja não celebra? Enfim, hoje eu vou responder a primeira das perguntas. Tem muitas outras perguntas que eu vou responder durante a semana, ok? Então vamos lá, eu quero voltar aqui na questão das festas. Deus instituiu várias festas. Essas festas estão lá explicadas, determinadas no livro de Levítico, capítulo 23, também no livro de Deuteronômio. Então nós temos aí explicações dadas pelo próprio Deus sobre estas festas. Que festas são? Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que quando Deus fala para Moisés, estas são as minhas festas, né? Estas são as minhas festas que vocês devem celebrar, Deus inicia falando do Shabat. Deus inicia falando de Shabat. Deus fala, olha, vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar no 7º dia. Então Deus considera também o Shabat como uma celebração, como um tempo determinado por Ele, para que o ser humano pudesse dedicar esse dia para descanso, também para buscar a Ele, para orar, para ler a palavra, enfim, ok? É lógico que hoje em dia muitas igrejas elas têm o conceito de que isso foi mudado, de que o Shabat não é mais importante, mas você não vai encontrar nenhuma única palavra na Bíblia que diga que Deus aboliu a questão do Shabat, da questão do sábado. Não tem, tá bom? Aliás, o que eu vou falar aqui é histórico. Você pode fazer uma pesquisa aí no Google, se você quiser, e você vai descobrir isso. Também não estou aqui para questionar a doutrina, os dogmas, os regulamentos de cada igreja, de jeito nenhum, imagina, nem para criticar, nada disso. Eu estou estudando a palavra com você, isso precisa ficar muito claro. Mas, se você for estudar a história da igreja, desde quando a igreja foi institucionalizada, quando ela se tornou uma instituição, tá ok? Você vai descobrir o seguinte, que foi trocado o dia de sábado, o Shabat, pelo domingo, ok? Esse não é um assunto, eu não vou trabalhar nesse tema hoje de jeito nenhum, mas é para você entender que Deus instituiu também como uma data, como um tempo determinado, o Shabat. E, de acordo com a própria história, de acordo com o próprio clero, é dito o seguinte, que quem trocou o sábado pelo domingo foi a igreja, ok? Foi a igreja, não foi determinado por Deus, não está na Bíblia, e também Jesus não aboliu. Fica aqui uma pergunta, e aí? Será que nós, como igreja, temos capacidade? Será que nós temos autoridade para nós mudarmos aquilo que nem Jesus mudou? Então nós temos que pensar, porque Deus disse, essas são as minhas festas, elas são santas, elas são sagradas. Se são sagradas, nós não podemos tocar naquilo que é sagrado, naquilo que foi determinado por Deus. Então a gente tem que pensar, esse é uma grande doutrina aí de todas as igrejas hoje, né? Mas Deus também instituiu o Shabat como uma das festas, como uma das celebrações. Isso toda semana. Depois Deus fala para Moisés assim, olha, vocês vão celebrar Pessah, que é Páscoa. Vocês vão celebrar Hag Matzot, que é a festa dos pães ázimos, que é junto com Pessah. E também Hag Bikurim, que é a festa das primícias. Pessah,
Hag Matzot, 7 dias de Hag Matzot, mais a celebração da noite de Pessah, ok? E mais Hag Bikurim formam então Pessah, a festa de Pessah, a festa de Páscoa, que compreende ali 7, 8 dias, tá bom? Muito diferente do que a gente tem hoje e também muito diferente tanto no tempo de celebração quanto no tempo, na forma de se fazer, ok? Não houve alteração, Deus não mudou, a Bíblia não mudou absolutamente nada isso. Mas a igreja sim, a igreja mudou. Inclusive na questão de datas, na questão, e eu já comentei ontem, vai lá, assiste o vídeo de ontem, tá? Depois nós temos a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, 50 dias depois de Pessah. E nós temos também Yom Teruah, a festa das trombetas, que aliás vai começar na semana que vem, no próximo dia 22. No próximo dia 22. E depois nós temos a festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. E na sequência nós temos Sukkot, festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que também é uma festa de colheitas. Então essas são festas, as 7 festas aí principais instituídas por Deus. Existem outras que o povo de Israel também celebra, existem outras que o povo de Israel instituiu, mas essas aqui, elas estão na Bíblia, foram instituídas por Deus, são conhecidas como Moed. Cada uma delas é um Moed, é um tempo determinado, ou Moedim no seu plural, tempos determinados por Deus. E Deus determina que elas sejam cumpridas, que elas sejam celebradas de forma perpétua, está na Bíblia, ok? Elas são perpétuas, elas têm datas fixas, elas têm uma maneira de ser celebrado e elas têm datas fixas. E a igreja ela alterou aí a festa de Páscoa, a festa de Shavuot, porque as demais a igreja não tem celebrado, seja a igreja católica, seja os evangélicos, sejam os protestantes, enfim, a igreja ela numa sua totalidade deixou de lado essas festas, ok? Depois a gente entende o porquê disso daí. Como eu falei, não é crítica de jeito nenhum, nós estamos estudando e é história, estamos estudando a palavra, ok? Mas a igreja na sua totalidade deixou de lado essas festas. No entanto, Deus instituiu essas festas e em nenhum momento Deus mudou, em nenhum momento Jesus mudou. Ok? Aquilo que nós conhecemos hoje como igreja primitiva, que era uma comunidade dos primeiros discípulos de Jesus, todos eles celebravam essas festas. O que eles estudavam? A Torá, ok? Eles não tinham aquilo que nós chamamos hoje de Novo Testamento, ou a Brit Hadashah. Eles tinham o quê? A Torá, eles tinham o Tanar, que é o compêndio, né, daquilo que é chamado de Antigo Testamento. Era isso que eles estudavam, era isso que eles celebravam até a data em que a igreja foi institucionalizada. Quando a igreja foi institucionalizada, a igreja proibiu. A igreja proibiu, ok? A igreja proibiu sob pena de morte, inclusive, sob pena de excomunhão, enfim. A igreja proibiu que qualquer festa semelhante à dos judeus fosse celebrada. Ninguém poderia celebrar, mas espera aí. Volto a falar, se essas festas elas são sagradas, se elas são do Senhor, elas não são da igreja, elas não são do povo judeu, elas são do Senhor. Será que a igreja tem autoridade para mudar isso? Eu deixo você responder, você que vai pensar aí, tá bom? Será que a igreja tem autonomia, autoridade para mudar aquilo que nem Jesus mudou? Porque Jesus, ele fala algumas coisas, nós vamos ver aqui. Importante citar, vou aprofundar um pouquinho mais, algo que eu dei uma pinceladinha ontem. O que essas festas são? Primeiro, Deus diz que essas festas são dele, ok? As festas são dele, não é meu,
não é teu, essa festa não é do povo judeu, essas festas não pertencem a uma igreja, não pertencem a uma denominação, não pertencem a uma congregação, não, elas pertencem ao Senhor. Ele diz, essas festas são minhas. Ele diz também que essas festas são santas, elas são sagradas. Se é algo santo, nós não podemos tocar, se é algo sagrado, nós não podemos tocar. Nós não podemos mexer, nós não podemos mudar de forma alguma, ok? São fixas. Quando a igreja foi institucionalizada, as festas que permaneceram, que foi Páscoa e Pentecoste, deixou de ser fixa. Ela passou a pertencer a um calendário flexível, em datas diferentes da data instituída por Deus, porque Deus instituiu um calendário e Deus instituiu a data que deveria ser celebrada e como deveria ser celebrada. Então, a gente tem que repensar essa questão. Uma outra coisa é que esses tempos determinados, essas festas, elas são convocações, não são convites. Deus convoca o seu povo para celebrar. Aí entra uma perguntinha que eu vou responder durante a semana. Alguém fala assim, bom, se são convocações, essas convocações não são para os judeus? Vou responder durante a semana, então assista os demais vídeos aí comigo, tá ok? E elas devem ser celebradas, é isso que a Bíblia diz. Então veja bem, uma outra coisa que essas festas são, elas são um tempo de encontro com Deus. Deus sintetiza essas festas em 3 ocasiões especiais, como Pessach, que é Páscoa, Shavuot, ok? Que é Pentecostes, e Festa dos Tabernáculos. Deus fala assim, os homens vão se apresentar diante de mim. Ou seja, Deus tem um encontro com o seu povo. Isso está em Deuteronômio 16:16. Deus fala que nós teríamos um encontro, é um tempo de encontro. Essas festas é um tempo especial de encontro. Você vai falar, eu tenho condição de ter encontro com Deus todos os dias. Todas as vezes que eu fecho o olho para orar, eu estou tendo um encontro com Deus. Jesus está presente conosco todos os dias. Verdade, queridos, está mesmo. Mas o tempo de festas bíblicas, eles são tempos especiais de encontro com Deus. São datas tremendamente especiais. Então isso é importante. O que mais que essas festas são? Elas são um tempo de adoração, um tempo de gratidão a Deus pelas bênçãos, um tempo de lembrança de milagres, um tempo de proclamar para as outras pessoas, de proclamar para o mundo o que Deus fez no passado e o que Ele faz. É um tempo de demonstrar, de relembrar sobre a fidelidade de Deus. E uma outra coisa, essas festas, elas apontam profeticamente para o Messias, para o Mashiach. Ou seja, elas apontam para Yeshua, para Jesus. Então, eu quero que você entenda isso que essas festas são. E eu falei ontem que essas festas, nós precisamos observar uma outra coisa. Nós temos que observar o que elas não são, ok? Como eu disse, eu não estou criticando ninguém. Nós estamos estudando a palavra, estudando de forma bíblica e estudando também de forma histórica. E o que eu tenho percebido, que eu já vi muitas vezes aí através de propagandas na internet e tudo mais, que muitas igrejas têm transformado festas bíblicas em campanhas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estuda teologia, você vai descobrir que grande parte das igrejas, eu acredito que todos os teólogos, ok? Eu não vou dar exemplo aqui, não vou citar, não quero que esse vídeo fique longo, mas veja bem, todos os teólogos, eles entendem que essas festas foram instituídas por Deus, eles entendem que essas festas são proféticas e todas elas têm uma característica e todas elas apontam para Jesus. Ok? Todos os teólogos entendem isso e muitos teólogos trazem estudos profundíssimos, lindos a respeito do significado de cada uma dessas festas. No entanto, as igrejas, esses teólogos não celebram. Não celebram.
Hoje existe aí um número bem pequenininho, bem reduzido, se eu comparar com todos os ministérios, com todas as igrejas, existe um número pequenininho que está começando a celebrar festas bíblicas. Eu tenho falado que eu falo, que eu ensino, que eu prego sobre o calendário de Deus, sobre tempos e estações, sobre os moedim, sobre festas, já há muitos e muitos anos. E o dia que eu descobri que essas festas não passaram, eu comecei a restaurar isso dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, tendo uma visão bíblica, tendo uma visão correta a respeito disso. É lógico que no percurso cometemos erros, cometemos falhas, afinal de contas, nós não tínhamos entendimento, estamos aprendendo, estamos numa caminhada, numa jornada. Então, eu quero que você compreenda isso, tá bom? E nessa jornada, nessa compreensão, muitas igrejas, o que acontece? Tem pego, não por maldade, mas tem pego o tema festas e tem transformado em campanhas. E festas bíblicas instituídas por Deus não são campanhas, não podem ser utilizadas como campanhas, ok? Uma outra coisa que eu também percebi, que exatamente pelo fato de muitas igrejas, muitos ministérios quererem, ok? Muitos quererem celebrar festas bíblicas, muitos quererem realizar coisas assim, porque estão começando a entender que isso é importante, acabam celebrando em datas diferentes, acabam celebrando de formas diferentes, e com isso tem trazido para dentro das igrejas, o que eu posso dizer para você, algumas tradições tem trazido para dentro da igreja alguns conceitos que não fazem parte das festas bíblicas, que são tradições judaicas, que são tradições, até mesmo tradições não bíblicas, né? Muitas coisas as pessoas têm feito sem entendimento. Eu não vou dar exemplos aqui, porque não cabe, né? Eu quero responder a primeira pergunta agora, o primeiro questionamento, que diz assim, olha a primeira pergunta aí, porque é importante para todos nós. Essas festas, elas não pertencem ao Antigo Testamento? É uma pergunta relevante que muitas pessoas fazem. Olha, essas festas bíblicas, elas não pertencem ao Antigo Testamento? E o Antigo Testamento não tem mais validade, como muitas igrejas afirmam? Então são duas perguntas em uma. Essas festas não pertencem ao Antigo Testamento? E o Antigo Testamento já não passou? Já não tem mais validade, como é afirmado por muitas igrejas? Então, queridos, eu preciso entender isso com você. E eu já, logo de cara, eu digo para você que o Antigo Testamento não passou, não, de jeito nenhum. A Torá não foi abolida, e não foi anulado, ok? Não foi, e não foi invalidado em nenhum momento, nem por Deus, nem por Jesus. E a igreja não tem poder, não tem autonomia para isso. Se eu for falar um pouquinho de história, ok? História, como eu falei, entra no Google, pesquisa que você vai descobrir, porque é história, não é crítica, nada disso, é história. Nós vamos ver que, por exemplo, dentro da Igreja Católica, alguns papas quiseram deixar de lado o Antigo Testamento, dizendo, olha, não tem validade, não tem necessidade, nós vamos estudar somente o Novo Testamento. E por outro lado, teve parte do clero, teve padres, pessoas que se levantaram e falaram, não, de jeito nenhum, o Antigo Testamento é importante, não pode ser tratado dessa forma, não pode ser deixado de lado. Entende? E isso também é o pensamento de muitas igrejas evangélicas, que entendem, alguns entendem, não, isso daí já passou, isso daí é tempo da lei, nós estamos na época da graça, mas queridos, a realidade é que o Antigo Testamento não passou. E para responder isso, eu vou responder bem breve, por quê? Porque eu já fiz um vídeo, você sabe que toda sexta-feira eu tenho estudos aqui chamado a Torá do Mashiach, ou seja, a lei de Cristo, como o apóstolo Paulo se referia, lei de Cristo, ou Torá do Mashiach, a Torá do Messias, instruções dadas por Jesus. E num dos vídeos eu falei a respeito disso. Então veja bem, alguns têm entendimento, né? Que o Antigo Testamento passou, que não tem mais valor, mas na verdade não é bem isso não. Então antes de explicar isso eu vou falar assim,
O Antigo Testamento, no hebraico, é chamado de Tanar. E o Tanar, ele é composto de 3 partes. É composto pela Torá, que é a lei, pelos Neviim, que são os profetas, e pelos Ketuvim, que são os escritos, os livros históricos. Então, está dividido em 3 partes. A Bíblia, como você tem hoje, na teologia é explicado que é dividido em diversas partes: Pentateuco, livro histórico, livro profeta maior, profeta menor, livro poético, e etc, etc. Ok? Então, mas no Antigo Testamento, tá? Quando Jesus fala das Escrituras, Jesus está falando do quê? Da Torá. Ele está falando dos Neviim, que são os profetas, a lei e os profetas, a Torá e os profetas. E também Ketuvim, que são os escritos. Então, quando Jesus é questionado, Jesus ele fala o seguinte, presta atenção, Mateus capítulo 5, Mateus 5, do 17 ao 18, eu nem vou ler todo o texto, porque você conhece. Jesus disse assim: não pensem que eu vim destruir, que eu vim abolir, que eu vim revogar, que eu vim invalidar a lei e os profetas, ou seja, a Torá e os Neviim. Eu não vim, ele está falando das Escrituras, eu não vim abolir, eu não vim revogar. Eu não vim para fazer isso, eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir. Alguns pensam assim: mas se ele cumpriu, então eu passo. Queridos, não é isso. Esse texto está em grego e a palavra cumprir quer dizer que ele veio para ser o cumprimento das profecias. Ele veio para dar o significado que a Torá ensinava. Ele veio como resposta a todas as promessas proféticas que Deus tinha dado. Ok? Então ele falou: eu não vim anular, eu não vim mudar nada disso. Ele continua dizendo: com toda certeza eu vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i, ou no mínimo um traço, uma vírgula, vai ser omitida da lei até que tudo se cumpra. Então veja bem, se Jesus diz que nada vai mudar, que não vai ser omitido, então peraí, Jesus estava falando tudo permanece igual, permanece válido. E nós temos que pensar nisso. A lei é válida e as festas estão dentro do Antigo Testamento, dentro da Torá, dentro da lei. Mas ela permanece válida. Se permanece válida, ela deve ser celebrada. Um outro versículo está em João 5,39. Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras criteriosamente. Ele estava falando: vocês examinam as Escrituras. O que? A Torá, os Neviim e os Ketuvim. Ou seja, a lei, os escritos e os profetas. Vocês examinam. Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testemunham de mim. Elas dão testemunho. Se a palavra dá testemunho de Jesus, por que Jesus anularia? Não tem lógica. Você não anula provas a teu respeito. Deuteronômio 17, eu também já falei sobre isso, declara que quando um rei fosse levantado, o rei deveria fazer uma cópia da Torá, para ele viver pela lei colocada ali, para ele seguir todos os preceitos. Ele tinha que viver por isso, ensinar isso, ok? E Jesus, sendo o rei, que nós sabemos que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus não poderia se omitir disso. Se Jesus mudasse uma vírgula, se ele não seguisse isso, ele não teria condição de ser o Messias. Entenda isso. E por último, nós temos um texto que eu acho, tem 2 textos fantásticos. Em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33, Deus fala uma coisa fantástica. Deus diz assim: olha, dias virão, afirma o Senhor, quando eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel. Olha, Deus falando que ia fazer uma nova aliança. Ele fala uma nova aliança com a casa de Israel porque Jesus veio para o povo judeu. Mas você lembra que, como muitos não o receberam, a porta dessa graça, dessa bênção se abriu para todos os gentios, ou seja, para todas as nações estrangeiras, para todos nós. Mas ele diz: eu vou fazer uma nova aliança. E como seria marcado essa nova aliança? Ele diz assim, olha, ele diz, presta atenção no texto, ó, eis, no entanto, a aliança que eu celebrarei com a comunidade de Israel naqueles dias, afirma o Senhor.
eu registrarei, eu vou escrever o conteúdo da minha lei, o conteúdo da minha Torá, na mente deles e no coração, nos seus sentimentos. Queridos, mais claro que isso é impossível. Deus fala que ele ia celebrar uma nova aliança, e nós cremos nessa nova aliança, nessa Brit Hadashah. Nós cremos nessa nova aliança. E essa nova aliança teria uma marca. Qual seria a marca? A Torá seria escrita na mente e no coração das pessoas. Então, em nenhum momento Deus fala que vai anular, revogar, modificar, ou invalidar o Antigo Testamento, invalidar a lei. E por último, tem uma coisa muito interessante aqui. Um texto lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias. Capítulo 14, do versículo 16 ao 19, diz desse jeito. Esse tempo, ele fala do tempo do Messias, que o Messias vai vir para reinar. Nós cremos que Yeshua vai voltar, vai reinar, vai governar. A Bíblia diz que ele vai governar essa terra desde Jerusalém. Olha que coisa fantástica. E diz que nesse tempo, leia o texto depois, eu não vou nem citar aqui, leia o texto, pega a tua Bíblia, se você não tem, baixa uma Bíblia no celular, você que tem uma Bíblia aí na tua casa, abre a Bíblia, vai lá, Zacarias capítulo 14, versículo 16 ao 19, diz assim, que todas as nações da terra que restarem, todos os anos, deverão subir até Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então nós temos festa bíblica sendo celebrado na época que o Messias, que Jesus vai governar essa terra. Então, amados, quando alguém pergunta assim, mas essas festas não são do Antigo Testamento? O Antigo Testamento não passou? Primeiro, nós já vimos que o Antigo Testamento não passou. Não tem nada invalidado. Essas festas foram prescritas lá na Torá? Sim. Mas elas têm validade, por quê? Porque a Torá não passou. Ok? Então, isso é profundo, isso é interessante. Amanhã eu vou responder outras perguntas. Amanhã eu quero responder a quem pertence essas festas, embora eu já tenha falado, né? Já tenha dado alguma coisa aí para você. E também vou falar aqui a respeito da celebração dessas festas. Então, eu quero que você acompanhe amanhã. Amanhã tem alguns assuntos aí interessantes, profundos. Eu espero você amanhã novamente para mais um vídeo. Eu quero orar com você antes de encerrar aqui. Fecha os olhos. Pai querido, eu quero que o Senhor traga graça, bênção sobre a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa família, que nesse momento ora comigo. Talvez eles estejam precisando e clamando por um milagre. E eu creio que o Senhor tem milagres, que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. Que nesses dias, ó Deus, especiais que estamos vivendo, que o Senhor coloque tuas mãos sobre nossa vida e libere a tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém para que alguém seja abençoado, ok? Chama alguém para que amanhã possa participar aqui conosco. Deixa seu comentário, seu pedido de oração e vai lá no canal da Beit. Não esquece disso não. Se inscreve lá também, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Shalom!